Oi, Caio! Tudo bem com você? Bom te ver! Está passeando aqui no parque? Olá, professor! Sim, estou relaxando um pouco antes de assistir a segunda aula de Química Orgânica. A propósito, professor, aprendi muitas coisas legais na primeira aula e a importância de Química Orgânica para minha aprovação no vestibular e para a minha vida. Caramba, Caio, estou muito feliz com você, muito feliz com a sua evolução. Isso é muito satisfatório. E falando nisso, Caio, vou te fazer uma perguntinha. Você tem ideia de mais ou menos quantos compostos orgânicos existem no universo? Professor, não faço ideia. São cerca de 20 milhões. Nossa, professor! É um número gigante! E como os químicos fazem para estudar essa quantidade enorme de substâncias? Então, Caio, para estudar essa quantidade muito grande de substâncias, os químicos agrupam em funções orgânicas, que inclusive é o tema da nossa aula de hoje. Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Fares, sou um homem de 41 anos, sou branco, cabelo preto, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV, estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as anotações. E aí, galera, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Professor Diego Fares aqui na área para mais uma aula de Química Orgânica. E ó, o tema da nossa aula de hoje, galera, ele não cai na UEA, não cai, ele despenca. É um tema muito importante, se duvidar, um dos mais importantes da Química Orgânica. É isso mesmo que você está vendo aí na sua tela, ó. Funções orgânicas, galera. Quando a gente fala de vestibular da UEA, como que esse assunto cai? Tanto no CIS-3 quanto no macro, ali, primeira ou segunda fase. É basicamente reconhecimento de função. Você precisa bater o olho no composto e saber dizer, professor, isso aqui é um álcool, isso aqui é um aldeído, é um ácido carboxílico, um éster. Vamos aprender como é que a gente reconhece uma função orgânica comigo? Vamos nessa, galera? Bom, primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês aí são as funções orgânicas que nós vamos estudar na aula de hoje. Olha aí, ó. Álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina e amida. Tem mais funções orgânicas? Galera, funções orgânicas é um assunto gigantesco, mas direcionado para a UEA, o que você precisa saber de verdade é isso aí que está na sua tela, combinado? Então, sem mais, vamos embora tocar o barco. Quero mostrar para vocês a primeira função orgânica que nós vamos estudar, que são os álcoois. Com certeza você já ouviu falar dessa substância, álcool. Nós tivemos, inclusive, recentemente aquele caso em São Paulo, vocês viram, infelizmente pessoas acabaram falecendo por, ao ingerirem bebida alcoólica, essa bebida está contaminada com metanol. Mas, professor, metanol é um álcool? Sim. Assim como o etanol, o metanol também é um álcool. Só que você precisa, meu querido aluno, reconhecer a função orgânica álcool. Olha aí na sua tela como é que está aparecendo. Você está vendo que álcool, para ser álcool, precisa ter uma hidroxila, ó, esse grupo OH que eu estou te mostrando, ligado a um carbono saturado, a um carbono fazendo 4 ligações simples. Quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, o nome da função orgânica é álcool. Claro que o principal representante dos álcoois é o etanol, o álcool com 2 carbonos, mas temos também o metanol, que é aquele álcool com 1 carbono, que infelizmente ele é tóxico e acabou matando as pessoas ali por um erro de combinação de substâncias químicas, beleza? Então, álcool, OH ligado a carbono saturado, hein? Fique ligado nesse detalhe, beleza? Bom, nossa próxima função orgânica aí, meus queridos, da sua tela é o aldeído. Aldeído, para ser aldeído, precisa ter o quê, prof? Ó, você precisa ter a carbonila. O que é carbonila, meu professor? É o grupo C dupla O, e esse grupo C dupla O, ele precisa estar minimamente ligado a um hidrogênio. Carbonila, grupo C dupla O, ligado minimamente a um hidrogênio, você tem um aldeído. Qual o menor dos aldeídos que tem, professor? É esse que você está vendo aí com carbono, é o metanal, também chamado de aldeído fórmico. Aldeído fórmico, essa palavra te lembra alguma coisa? Ó? Formol, galera aí da medicina que vai mexer lá com formol, né? É um líquido que é utilizado para conservação de cadáveres, conservação de estruturas biológicas. O metanal tem essa função. Só que além do metanal, você está vendo aí como exemplo também o etanal, propanal, butanal,
devido à quantidade de carbonos, o prefixo naturalmente vai mudando. Além do aldeído, meu querido aluno, nós temos aí também cetona. Ó, muitos alunos confundem aldeído com cetona. Professor, qual é a diferença? Vem comigo aqui, ó. Vocês lembram que o aldeído tem a carbonila, certo? A carbonila, eu costumo falar para os alunos que ela tem dois bracinhos, ó, esse da esquerda e esse da direita. Cetona, para ser cetona, o C duplo O, que é a carbonila, tem que estar ligado entre dois carbonos. Percebeu a diferença para o anterior? C duplo O ligado a um hidrogênio, pelo menos um hidrogênio, aldeído. C duplo O ligado entre dois carbonos, cetona, cuidado para não confundir isso aí. A menor cetona que existe, galera, é essa que está na sua tela, que é a propanona. Cetonas têm a terminação ona e, claro, com 3 carbonos, prefixo prop, propanona. Essa aí você deve conhecer. É aquela que as pessoas utilizam para remover o esmalte das unhas. Ah, professor, eu estava até pensando nessa semelhança de nome. Cetona tem a ver com acetona? Acetona é o nome comercial dessa cetona que está aí para você, a propanona, tá bom? Mas o nome da função orgânica não é acetona. O nome da função orgânica é cetona. Cuidado para não pronunciar errado, combinado? Vamos seguindo aqui, meus queridos, agora para ácido carboxílico. Sem dúvida nenhuma, a função orgânica mais importante, a que você não pode esquecer de jeito nenhum. Aqui, com certeza absoluta, vai cair no seu vestibular valendo um X caboquinho, aposto com você. Bora apostar? Valendo um X caboquinho, vai cair no seu vestibular ácido carboxílico. Professor, o que é um ácido carboxílico? Pelo amor de Deus, prof, me ajuda. Vamos aqui comigo para o quadro, ó. Ácido carboxílico, você tem uma carbonila também, só que olha aqui comigo, ó. A carbonila tem um grupo OH e, para quem não lembra, esse grupo OH chama-se hidroxila. Logo, quando você possui uma carbonila, um C duplo O, ligado a uma hidroxila, o nome do grupo é carboxila. Você consegue perceber a fusão dos dois nomes? Carbonila, hidroxila. Junta os dois nomes, carboxila. Por isso que o nome do ácido é ácido carboxílico. E claro, o menor ácido carboxílico que você está vendo é esse primeirão que está aí aparecendo para você, o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico. Sabe onde é que você acha esse cara? No ferrão das formigas. Ácido fórmico, formigas. É verdade, né, professor? O nome parece. Pois é, o nome parece. Inclusive, meu querido aluno, você sabe qual é a espécie de formiga amazônica que injeta a maior quantidade de ácido fórmico? Aquela que quando pica o cara não aguenta porque dói demais? É a tucandeira. Formiga muito utilizada em rituais indígenas, ó. Cultura amazônica. Química também é cultura, não é verdade? Nós temos também um outro exemplo clássico, que é o ácido etanóico, conhecido como ácido acético. Opa, ácido acético vem do grego acetum, lembra? Vinagre. Aquele cara que dá o sabor azedinho na salada quando você joga aquele vinagre gostoso, maravilhoso? Pois é o ácido etanóico, também chamado de ácido acético. Combinado? Então não esqueça, ácido carboxílico C duplo O ligado a uma hidroxila. Combinado? Seguindo, galera, nós temos agora o éter. Professor, o que é éter? Éter é quando você tem um heteroátomo, um átomo que é diferente do carbono ligado entre dois carbonos, mas esse heteroátomo é um oxigênio. Vem comigo aqui para a tela para você ver. Olha só. Oxigênio, reparou? Você concorda comigo que aqui à esquerda tem um carbono e à direita também tem um carbono? Então, oxigênio ligado entre dois carbonos, função orgânica éter. O principal éter que existe é esse que você está vendo na tela, que é o também chamado éter comum. Esse cara aí, gente, na história da medicina, ele foi um dos primeiros anestésicos utilizados. Sabiam disso? Antes da era dos anestésicos, era uma coisa chamada porrete. Você não sabe o que é porrete, não? Vou te contar. A pessoa, para ser submetida a um procedimento cirúrgico, quando era arrancar, extrair um dente ou algum procedimento cirúrgico, se ela não aguentasse em sangue frio, ó, tinha que bater aqui na nuca para a pessoa desmaiar. Hoje em dia não precisa mais disso, né? A ciência evoluiu, a medicina evoluiu e utilizam-se hoje vários anestésicos. O éter foi um dos primeiros, não é mais utilizado hoje. Existem anestésicos mais comuns, mas para quem gosta da história da medicina, ó, dos primeiros anestésicos utilizados, esse aí é o éter que vocês estão vendo, beleza?
Além do éter, nós temos o éster. Olha o nome que parecido. Vocês perceberam a diferença? Ó, vou voltar aqui para você comparar aqui, ó. Compara. Éter, oxigênio ligado entre dois carbonos. Éster. Professor, o que é o éster? O éster é isso aqui, ó. É um C-O ligado a um oxigênio e esse oxigênio ligado pelo menos a um carbono. Esse é o grupo funcional que caracteriza um éster. Carbonila ligado a oxigênio e esse oxigênio ligado a um carbono. O principal éster que existe, galera, é esse que você está vendo na sua tela, o acetato de etila. Esse cara é muito utilizado junto com a acetona para remover os esmalte da unha. Então, quando você vai ali tirar o esmalte das suas unhas, né, dar um trato na unha, você vai perceber que a acetona ela tem também como substância para remover esse esmalte o acetato de etila. Nós temos também uma outra função orgânica extremamente importante que são as aminas. As aminas, galera, elas são derivadas da amônia, quando você substitui um dos hidrogênios da amônia por um grupo orgânico. Reparem aqui na tela que eu vou explicar para vocês. Ó. Nós pegamos um hidrogênio da amônia e substituímos por um R, que é um grupo orgânico qualquer. Nós criamos uma amina primária. Aqui um exemplo. Ó. Se nós pegarmos outro hidrogênio da amônia, substituirmos por outro grupo orgânico, nós teremos uma amina secundária. Se nós substituirmos os 3 nitrogênios da amônia por 3 grupos orgânicos, nós teremos, então, uma amina terciária e eis o exemplo aí, a trimetilamina. Inclusive, a trimetilamina é responsável, uma das aminas responsável pelo cheiro de pitiu do frango e do peixe. Já ouviu falar nisso aí? Claro, você amazonense manauara raiz, não ouviu falar de pitiu? Nunca comeu peixe na vida. Se você não comeu peixe, você não mora aqui, não é? O cheiro do peixe, galera, o cheiro do frango, tem essa característica aqui no Amazonas, a gente chama de pitiu. Né? Lá no Nordeste o pessoal chama de nhaca, já ouvi falar disso. Tem outras cidades que o pessoal usa outros termos, aí cada lugar do Brasil o pessoal vai chamar de um jeito. Mas aqui, amazonense raiz, o nome é pitiu. E aí para você tirar esse cheirinho, esse gostinho, você lava o frango aí, ou o peixe com limão, tá bom? Além das aminas, nós temos as amidas, que são muito parecidas também, só que olha a diferença. Amida para ser amida, C-O, precisa estar ligado a quem? A nitrogênio. Carbonila ligada a nitrogênio, nome da função orgânica é amida. No caso das amidas, amida, o principal é você realmente saber reconhecer a função orgânica. Combinado, galera? E aqui, ó, trago para vocês uma primeira questãozinha da UEA para a gente ver, ó, que é de boa. Esse assunto na UEA, gente, é de boa. Analise a fórmula estrutural da molécula de um princípio ativo empregado em medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Olha aí a molécula, aí veja o que ele está perguntando. Nessa molécula estão presentes os grupos funcionais oxigenados característicos de quais funções orgânicas? Funções orgânicas oxigenadas. Vamos voltar aqui, ó. O que é um C-O ligado entre 2 carbonos? Opa, cetona. C-O ligado entre 2 carbonos, cetona. O que é um C-O ligado a um OH? Ah, eu lembro que o professor Diego acabou de me falar que isso aqui é um ácido carboxílico. Opa, matamos a parada então. Cetona e ácido carboxílico, qual a alternativa? Qual a alternativa aí, meu querido aluno? Claro que a letra C, ó. Cetona e ácido carboxílico marcamos aí de boa, beleza? Vamos para mais uma questãozinha, ó. Aí do CIS3. A lidocaína é um anestésico local cuja fórmula estrutural é. E aí vocês estão vendo aí a fórmula. Qual é a pergunta da questão? Quais são as funções orgânicas presentes na lidocaína? Vamos aqui comigo, ó. C-O ligado a nitrogênio é o quê? Amida. Nitrogênio ligado a 3 carbonos é uma amina. Mas que tipo de amina é essa? Amina terciária. Onde é que está a alternativa aí, meu querido? Aê! Amida e amina terciária. Então, meus queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós vimos um assunto muito importante, funções orgânicas, gente. Ele não cai, ele despenca na prova da UEA. E não esqueça, baixe o nosso aplicativo do Preveste UEA, siga as nossas redes sociais, as redes sociais do Preveste UEA, para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui, vejo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até lá, gente. Valeu!